Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje o nosso recado é sobre a segunda semana da quinzena de Ciências da Natureza no Projeto Quarana. A proposta para esta semana é que vocês trabalhem uma educação saudável e que não haja desperdícios. E aí nós tentamos propor essa temática a vocês vinculado a duas perspectivas. A primeira é o aumento considerável dos preços dos alimentos nos supermercados. Então, a alta nos preços gera muitas vezes um desequilíbrio financeiro familiar, certo? E aí acaba-se que nós passamos por um período um pouco mais difícil. Fora isso, nós observamos também que a sustentabilidade é o grande alvo da década e do início ali do século 21. Basicamente, o que a sustentabilidade defende é a segurança alimentar dos indivíduos, então que todos os seres humanos eles consigam se alimentar com qualidade e de forma continuada e que haja, lógico, zero desperdício. Então, basicamente, ter uma alimentação saudável é ter segurança alimentar e para que haja sustentabilidade nesse processo é necessário termos uma consciência ambiental e não desperdiçarmos, ok? Com isso, nós vamos estar trabalhando tanto a nossa educação ambiental como a nossa educação financeira também. E aí, a gente trouxe para vocês algumas dicas de como não desperdiçar nenhuma parte do seu alimento. E a primeira delas é utilizando, por exemplo, abóboras. Normalmente, nós retiramos essa casca e eliminamos. E aí, nós podemos simplesmente utilizar essa casca da abóbora para chips, certo? E receitas diversas, como o cozimento da própria abóbora com a casca, ok? Vale lembrar que estes produtos devem ser lavados de forma eficiente, ok? As sementes da abóbora também podem ser reutilizadas, certo? E aí nós podemos consumir essas sementes depois que elas estejam desidratadas e salgadas. As batatas também podem ser ali um exemplo de zero desperdício. Por exemplo, nós podemos utilizar essas cascas que normalmente nós jogamos para a fabricação de salgadinhos, né? Depois que essa casca está seca no forno e salgada. Podemos utilizar também as cascas da beterraba para a produção, por exemplo, de suflês. Então é muito comum que as cascas elas sejam jogadas fora e nós podemos reutilizá-las. Algo muito interessante e que é muito desperdiçado são as ramas da cenoura. Então, basicamente, nós podemos utilizar todo o corpo dessas cenouras, inclusive a rama, utilizando, por exemplo, de forma refogada. As cascas do abacaxi, que muitas vezes são jogadas fora, podem ser utilizadas para a produção de bolos, doces e também de sucos. Vale salientar que a superfície áspera do abacaxi requer que você lave bem e com uma escova, ok? A casca da banana ela também pode ser utilizada refogada e aí nós podemos, depois de refogar essa casca, nós podemos utilizá-la para a produção de bolos, de pão, de brigadeiro e até mesmo de carne vegana. Então, existe aí um hit atual do veganismo, ok? Onde as pessoas têm uma preocupação ambiental generalizada
e isso é muito interessante para o processo de preservação do ambiente, ok? E aí tem uma dica vegana para vocês na utilização das cascas de banana para o seu refogamento e sua utilização na culinária. Por fim, nós temos também ali a produção de doces e até mesmo de geleias sendo utilizados pela casca da melancia. Então, essa parte esbranquiçada, que muitas vezes não são utilizadas, são jogadas fora, pode ser utilizada ali na produção de doces e geleias, ok? Então, gente, a nossa proposta é para que vocês produzam uma receita com zero desperdício e que seja eficiente e saborosa. Espero a colaboração de todos e até a próxima.